Boa noite, eu sou a Leiriane, vou apresentar o seminário sobre doenças de transmissão hídrica. Mais especificamente, vou falar sobre a febre amarela, mas antes eu vou fazer uma breve introdução sobre essas doenças. As doenças relacionadas com a água. A maior parte das enfermidades transmitidas para o ser humano é causada por micro-organismos, particularmente vírus, bactérias, protozoários e helmintos, que são os vermes intestinais. Entre as enfermidades relacionadas com a água, destacam-se aquelas que são transmitidas pela ingestão de água contaminada, que são denominadas, portanto, enfermidades de veiculação hídrica. A ocorrência dessas doenças pode ser minimizada ou até mesmo evitada, né, com a adoção de práticas adequadas de saneamento, como, por exemplo, a coleta e o tratamento de esgoto doméstico, né, o tratamento de águas. Outro grupo são as doenças causadas por falta de água e as consequentes limitações na higiene pessoal. Essas, embora não sejam transmitidas pela água, elas se relacionam com as condições de abastecimento de água. Portanto, elas também, né, estão ligadas à água. Temos também as verminoses, cuja ocorrência está ligada ao meio hídrico, na medida em que uma parte do ciclo de vida do agente infeccioso se passa no ambiente aquático. E, por último, temos as transmitidas por vetores que se relacionam com a água, principalmente os insetos, né, que nascem ou que picam dentro ou próximo de corpos d'água. Uma dessas formas é a febre amarela, né, dessas doenças, como eu já havia falado antes. E a relação dela com a água é justamente essa, porque ela é transmitida através do mosquito, né? Do mosquito da Aedes aegypti, principalmente, e que ele, para se reproduzir, ele precisa diretamente da água. A febre amarela é uma doença viral aguda, imunoprevenível, transmitida por meio da picada de mosquitos infectados. Ela não é transmitida diretamente de pessoa para pessoa, somente através do mosquito. Ela possui 2 ciclos de transmissão, né? O urbano e o silvestre, que o silvestre é quando tem transmissão na área rural ou na área de floresta. Nas áreas de floresta, né, os principais vetores são os mosquitos aemagogos e os sabetes, e já nas áreas urbanas, o vetor do vírus, como eu já falei antes, é o Aedes aegypti, que além da febre amarela, ele vai transmitir aí a dengue, a chikungunya, né? O agente etiológico é um vírus RNA, vírus amarílico arbovírus do gênero Flavivírus e uma família Flaviviridae. Meio complicadinho o nome. A transmissão. A transmissão se faz através da picada, né, do mosquito, na área urbana, como eu já falei, o Aedes aegypti, e na área rural ou de floresta, dos outros 2 mosquitos silvestres. A infecção acontece quando uma pessoa que nunca tenha contraído a febre amarela ou tomado vacina circula em áreas florestais e é picada por um mosquito infectado. Assim ela vai contrair a doença, né? E ao contrair a doença, a pessoa pode se tornar uma fonte de infecção para o Aedes aegypti, que ao picá-la vai adquirir a doença e assim transmitir para demais pessoas. O sangue dos doentes é infectante de 24 a 48 horas antes do aparecimento dos sintomas e até 3 a 5 dias depois. E o período de incubação no mosquito, né, no Aedes aegypti, ele se mantém infectado por toda a vida, que vai durar aí de 9 a 12 dias. A febre amarela ocorre nas Américas do Sul e Central e em alguns países da África. Os sintomas. A febre amarela, né, os sintomas dela. Geralmente quem contrai esse vírus não chega assim a apresentar sintomas, ou então eles se apresentam muito fracos, né, na maioria das vezes. É claro que tem as exceções.
As primeiras manifestações da doença são repentinas, como febre alta, calafrios, cansaço, dor de cabeça, dor muscular, vômito, náuseas, diarreia, e duram aí por cerca de 3 dias. Mas a forma mais grave da doença, né, ela é rara e costuma aparecer após um breve período de bem-estar. Até uns 2 dias, a pessoa se sentindo bem, ela pode ter uma piora repentina, né? Que aí podem ocorrer insuficiências hepática e renal e icterícia, que é quando os olhos e a pele ficam amarelados, né? E também manifestações hemorrágicas e cansaço intenso. Aqui é uma imagem, né, ilustrando o que eu já falei. E a prevenção. A vacina é a principal ferramenta de prevenção e de controle da febre amarela. O Sistema Único de Saúde, né, o SUS, oferta a vacina contra a febre amarela para a população. E assim, ela deve ser tomada nas crianças, a primeira dose com 9 meses de vida, e aos 4 anos de idade ela deve tomar uma dose de reforço, né? E os adultos devem tomar uma única dose. É importante, né, saber que toda pessoa que reside em áreas com recomendação da vacina e pessoas que vão viajar para essas áreas devem se imunizar, né? Justamente para evitar que aconteça assim uma contaminação. E a outra forma, né, de prevenção da doença é evitando a sua disseminação, que é justamente aquelas famosas, que são muito trabalhadas, né, aquelas famosas ações que todos nós temos que ter, né, para evitar a proliferação do mosquito, né, do Aedes aegypti, que a gente deve evitar água parada, né, evitar deixar a caixa d'água destampada, deixar recipientes abertos em a céu aberto, né, que possam vir a acumular água, principalmente no período chuvoso. Que mais? Manter sempre os recipientes limpos, né, para que os mosquitos não venham a pôr os ovos nas suas bordas. E, assim, isso são medidas preventivas, né? Mas, no caso de uma epidemia, né, para eliminar o mosquito já adulto, tem que ser tomadas outras medidas, né? Como a aplicação de inseticida através do famoso fumacê, né? E também usar repelente, mosquiteiro, procurar cobrir o corpo para não ser picado pelo mosquito. O tratamento. O tratamento da febre amarela é apenas sintomático, com cuidadosa assistência ao paciente, que sob hospitalização deve permanecer em repouso com reposição de líquidos e das perdas sanguíneas quando indicado. Então, assim, ao ser diagnosticado, né, a pessoa deve procurar uma unidade de saúde para justamente não correr o risco de que a doença evolua para um quadro mais grave, né? E aí, voltando aqui que em 2017, né, teve um surto no Brasil, onde há muito tempo não acontecia. Aí aqui em 2017 o Brasil passou pelo maior surto de febre amarela de sua história recente. No período sazonal de 2017 a 2018, foram confirmados 1.376 casos da doença, com 483 óbitos. Em 2019 até maio, foram confirmados 81 casos, com 14 óbitos. Aí, assim, desde abril de 2017, o Brasil adota um sistema vacinal de apenas uma dose durante toda a vida da vacina, sendo que a pessoa que recebeu uma dose de vacina antes de completar 5 anos está indicada a dose de reforço, independentemente da idade que tiver. Essa medida, né, foi tomada justamente depois desse surto, devido a que era bem controlado, né, os casos de febre amarela no Brasil, e que de repente teve um aumento muito
muito importante, né, digamos assim, da doença. No mais, acho que era só isso, né? E, e só reforçando assim, né, que vamos tentar evitar, né, a proliferação do mosquito de todas as formas, né? Principalmente agora vai chegando o fim do ano, vai começando o período chuvoso, né, para início do próximo. E aí tem gente que não acompanha direito, né, não inspeciona a sua casa direitinho e, e acaba deixando casinhas, né, para o mosquito se proliferar. E com isso está prejudicando não a si próprio, mas a toda uma vizinhança, dependendo, se espalha até para o próprio bairro, né? A gente vê muito caso de bairros, né, onde os casos de, nem febre amarela, mas assim como é o mesmo mosquito, né, de dengue, que se espalham de forma muito rápida, justamente devido a isso, a pessoas que não tomam certos cuidados, né, porque são cuidados bem básicos e que muitas vezes as pessoas deixam de lado, né. No mais, era só isso. Eu gostaria de agradecer a atenção de todos, né, e uma boa noite.